Espírito natalino me invadiu. Então, hoje eu não vou criticar ninguém. Não vou xingar ninguém. Tá? Não vou fazer nenhum comentário ácido e nenhuma ironia. Certo? Então, e se eu quiser, por favor, me corrija. Tá? Então tá. Pode tirar foto para a rede, que você que falou, pode tirar foto e colocar ali. Claro que vai tirar com você. Estou só esperando eu me virar. Quer me pegar as traições. É isso que é verdade. É verdade. Então vamos trabalhar. Hoje nós estamos de ver o que mesmo, Matheus? Te lembra que nós combinamos de ver hoje? Tu não lembra, tá vendo? Constante ionização, vamos ver o pH. Eu falei, hoje nós vamos fechar essa partezinha aí, para já e aí na próximo encontro, aí nós vamos revisar a química orgânica. Vocês trouxeram meu presente de Natal? Não, né? Não trouxeram. Mas vocês acham que eu vou ficar bravo por isso? Não, não. Por que silêncio? Sim? Tá. Tá bom. Não tá. Então, gente, vamos dar uma olhadinha na constante, né? De ionização. Estou pensando, eu vou colocar aqui. Vou colocar primeiro a constante. Ó, a caneta, é claro, já não está funcionando, mas não vou falar nada, tá? Não vou falar nada porque eu estou imbuído do espírito natalino. E ela estava perguntando ali fora para o Davi se no comunismo se comemora também o Natal, né? E ele me disse que sim. Eu até achava que não. Porque o Natal é um troço capitalista atualmente, né? Extremamente capitalista. Mas ninguém resiste a um bom presente. Opa, não posso fazer esses comentários. Constante ionização, que nós vamos chamar de KI, certo? Bom, gente, então aqui, ó, na aula passada eu já tinha comentado com vocês em relação aos ácidos, né? Ka e base também, Kb. Eu só quero dar uma repassadinha nisso, que isso aqui é muito importante, ó. Então, quando nós estivermos trabalhando com ácidos, vou pegar aqui, ó, um ácido qualquer, tá? HA, pronto. Claro, vamos ter a reação. Tem que ser reversível, né? Para atingir o equilíbrio. Nós vamos ter, então, o H+, que é o que caracteriza o ácido, e o A-, né? Que é um ânion qualquer. Lembram? Lembram. E a constante de ionização do ácido é dada desta maneira, ó. O produto, que é aqui, ó, o produto das concentrações dos íons, né? Sobre a concentração do ácido na sua forma inteira, molecular. E aí eu comentei aqui com vocês, ó. Preste atenção no Papai Noel, ó. Quanto maior a quantidade, né? A concentração dos íons H+, maior é o valor da constante, certo? E a mesma, não vou colocar a base porque é a mesma coisa. Então a conclusão que você sempre tem que tirar é essa aqui, ó. Quando vocês se depararem com vários ácidos e a questão der para vocês a constante, eles sempre vão pedir assim, coloque em ordem crescente de acidez, da força dos ácidos. É fácil. Então, quanto maior é a constante, maior é a força do ácido, certo?
Maior a força do ar. E para as bases, é o mesmo raciocínio, tá? As bases será o mesmo raciocínio. Porque agora, por exemplo, eu não quero nem falar de ácido nem de base. Eu quero falar da água. A velha e boa água. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Muito bem. Vamos ver aqui. Pessoal, vocês viram que essas gurias, elas testam a minha paciência. Mas hoje não. Hoje nem a Tainá me tira do sério hoje. Tá? Bom, mas eu falei para vocês, ó, que eu quero falar aqui, nesta revisãozinha, hoje, da ionização da água, que é para a gente poder chegar no pH. Por que a gente tem que falar da ionização da água? Então, ó, preste atenção. Porque a água, gente, aqui está a água. Só que eu vou escrever a água um pouquinho diferente, tá? Vou escrever ela assim, ó. H-O-H, que é o velho e bom H2O, tá? Só para vocês enxergarem o que vai acontecer. Vejam, a água, gente, ela também sofre ionização. Ela também forma íons. Mateus, quando tu toma um copo d'água? Mateus, quanto de água tu toma por dia? 1 litro. Ah, não, é pouco. Toma mais. Né? Quando tu toma um copo d'água, Mateus, olha só. Tu não estás tomando só moléculas de H2O. Não. Tu está tomando também cátions H+, e ânions OH-. Sabia? Por quê? Porque, olha só, a água, ela sofre ionização, ó, se transformando nos cátions H+, e nos ânions hidroxilo. É o meu espírito natalino, tá? O espírito natalino que me invadiu hoje, tá? E eles aqui são testemunhas. Eu prometi que hoje eu não critico, não ironizo, não maltrato. Hoje eu estou assim. Exatamente. Não, eu estou zen hoje. Assim. Não, estou proibido de fazer isso. O espírito natalino me impede que eu fique aí ironizando as coisas, tá? Então, ó, vejam, então a água, gente, ocorre uma ionização. Então, quando a gente toma um copinho d'água, claro que a gente está tomando também, ó, os cátions hidrogênio e os ânions hidroxila, tá? Agora preste atenção no detalhe, quer ver? O cátion hidrogênio, nós vimos agora há pouco, que ele é o responsável pelo caráter ácido. Caráter ácido. Certo? E os ânions hidroxila são responsáveis pelo caráter alcalino, né? Pelo caráter base. Então, vejam que interessante, aqui na água tem os dois. Tem o caráter ácido e o caráter básico. Por isso que a água é neutra, né? Porque a quantidade, ó, se vocês olharem aqui, a quantidade aqui é 1 mol, né? Vejam, eu tenho 1 mol de íons ácidos e 1 mol de íons básicos. Então, a quantidade é a mesma. Então, eles se neutralizam. Por isso que a água é neutra. Bom, então, quando a gente for falar de caráter ácido e caráter básico, nós vamos usar uma escala de medida. Tá? Essa escala, ela depende da concentração de cada um desses aqui, ó, da concentração dos íons hidrogênios e depende da concentração dos íons hidroxila, certo?
Na verdade, guris e gurias, são duas escalas que nós temos. Duas escalas de medida, né? Eu posso medir pela escala da concentração dos hidrogênios ou posso medir pela escala da concentração das hidroxilas. É aí que surge o pH, que é quando eu meço pelos hidrogênios, e o pOH, que é quando eu meço pela concentração de hidroxilas. Certo? Muito bem. Então, na verdade, ó, tudo isso aqui, gente, é um balanço. É um balanço. Então, um balanço não, balanço, sim, ó, balanço de equilíbrio, né? Porque, olha só, na água, vou até colocar com cor diferente, ó. Essas duas concentrações são iguais. Então, aí não prevalece o ácido, não prevalece o básico. Então, na água, vejam, eu tenho a neutralidade, né? A água pura, né, gente? Não é a água da torneira aí. A água é uma solução neutra. Não prevalece nem ácido nem básico. Quando é que essa coisa aí começa a mudar? Isso aí começa a mudar quando a gente começa a colocar, acrescentar substâncias na água. Dependendo da substância, olha aqui, ó, ela vai aumentar a concentração de um, aumentar a concentração do outro, tá? Certo? Bom, mas para vocês entenderem melhor a coisa, vou passar ali para o outro lado. Certo? Certo, Juju? Juju, depois de um mês, apareceu lá na aula. Né? Juju estava desaparecida. Porque ela tem muitos compromissos, sabia disso? A Jéssica também. A Jéssica também tem muitos compromissos. Né, Jéssica? Tirar uma fotinha para o Instagram. Eu? Acho que eu nunca pus. Vou colocar hoje. Pronto. Vamos fazer uma selfie, eu vou colocar. Pronto. Tá? Eu não tenho esse... Vocês já nasceram com esse costume, né? De estar sempre atentos e com o celular na mão para tirar foto. Eu não tenho esse costume. Pois é. Então, tem pessoas que não têm. Eu digo eu porque é da minha idade, 92 anos. Imagina, eu peguei ainda o telefone do Grambel, né? É aquele que era colado na parede. Bom, aí... Então, vocês têm mais essa coisa, né? É mais de vocês. Eu não tenho. Então, às vezes, eu perco a oportunidade de tirar fotos, né? Porque eu não me atento. Constante de ionização da água. Gente, esta constante, certo? De ionização da água, nós vamos chamar de KI. Como é que ela é calculada? Tá, então não vamos de novo aqui, ó, vou puxar daqui essa ó, flechinha, porque eu já estou com a reação aqui do lado, ó, nós já fizemos, tá? Só de casa aí ver um pedacinho, mas já copiaram também, tá? Ó, a constante ionização da água é igual, vejam, ao produto sobre o reagente. Produto, tá? A multiplicação dos íons H+ e OH- sobre a concentração da água. Só que tem um detalhe, né, gente? Esta água aqui, ela é líquida. Então, ela não vai na expressão. Logo, a expressão da constante ionização da água é assim, ó. É o produto dos seus íons apenas. Certo? Ó, é o produto dos íons. Ok? E isso aqui é uma coisa tão importante, mas tão importante, que a gente troca a letrinha I pela letrinha W. W, para quem não sabe,
é o W em português, tá? Então, que vem de água. Como é que é água em inglês? Hã? Water. Water. Tá? Então, para vocês verem como a importância disso. E aí, os cientistas calcularam esse valor aqui, ó. Se eu pegar 1 mol de água na pressão de uma atmosfera, nas condições normais de temperatura e pressão, quanto é que dá esse produto dos dois íons? Gente, e eles chegaram num valor que é muito baixo, porque a água forma muito poucos íons. Olha aqui, o produto dos dois dá 1 vezes 10 dá menos 14 íons grama por litro. Tá? Íons grama por litro. Mas vejam o valor que deu. Estão vendo aquele 10 a menos 14? Lembra do pH? Ó, lá vai sair dali o pH, né? 14. A escala do pH, se vocês estão lembrados, vai de 0 a 14. Por que 14? Que é o máximo, ó, que nós temos, que é o produto dos íons da água. Então é daí que sai. Exato. Ó, não esqueçam. Para hoje eu tenho que falar essas coisas aqui, né? Porque a URGS ela trabalha com isso. Ah, um detalhe importante. Eu sempre, quando eu dou essa parte aqui, eu lembro um detalhezinho, que é o seguinte, que eles confundem coisas. Quer ver? Gente, por exemplo, ó, se eu colocar na reação um catalisador, o catalisador, ele influencia no valor da constante ou não? Eu acho que sim. Não. A resposta é não, tá? Ele não influencia no valor da constante. Ele vai fazer com que a reação, por exemplo, atinja o equilíbrio mais rapidamente. É o catalisador, ele acelera a reação. Ó, o catalisador não influencia no valor da constante. Só tem uma coisa capaz de influenciar no valor da constante. Quem é que sabe? É a temperatura. Tá? Isso eu vou escrever daqui a pouco. A temperatura é o único fator capaz de mudar o valor da constante. Nenhum outro. Essa do catalisador é uma pegadinha velha que eles costumam usar nas afirmações. Tá? Que o catalisador, sendo colocado na equação, influenciaria no valor da constante. Não. A única coisa que o catalisador vai fazer é com que o equilíbrio químico seja atingido mais rapidamente. Ele acelera a reação. Certo? Muito bem. Feito isto, veja. Então, tudo, gente, tudo. Olha aqui, ó. Vocês pegarem esta manha aqui, não tem o que errar isso aqui. Você tem que prestar atenção, ó. Ó. Olha aqui. Isso aqui é um produto. Isso aqui é um produto cujo resultado dá esta potência, 10 a menos 14. Isso é um produto. Certo? Então, pensem comigo, ó. Pensem comigo. Se a concentração do hidrogênio, tá? Vou colocar parênteses que é para diferenciar do, tá? For igual à concentração das hidroxilas, a água pura, por exemplo, né? Na água pura. Ó, isso é um produto, certo? O produto de duas potências, como é que se faz? Conserva a base e soma o expoente, né? Então, vejam, se os dois valores são iguais, solução neutra, então cada um deles vale 10 na menos 7. Né? É por isso que na escala, quando a gente mostra a escala do pH, né? Olha aqui. A escala vai começar em 0, terminado em 7, passando por 7, e terminado em 14.
Tá? Olha onde é que está o 7. Ó. O 7 é quando os dois são iguais. A solução é neutra. Estão vendo? E bem no meio. Então, vamos completo ali. Agora, no momento em que uma destas concentrações aqui, ó, prevalecer sobre a outra, atenção agora, quer ver? Vamos supor, igual não. Ó, vamos supor que agora a concentração de hidrogênios na solução é maior que a concentração de hidroxilas. Como assim? O que tu fez, Paulo? Gente, simplesmente eu coloquei algumas gotas de limão na água. Certo? Ou de vinagre na água. E esta água ficou com caráter ácido. Só que não esqueçam, ó. Não esqueçam. Não esqueçam disso aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, é uma constante, 10 a menos 14. Então, se esta concentração aqui vai aumentar, essa aqui tem que diminuir. Tá? Porque o resultado tem que sempre dar 10 a menos 14. É verdade. É verdade. Então, por exemplo, quer ver? Ó, se eu pegar uma solução cuja concentração de hidrogênios seja igual a 1 vezes 10 na menos 4, tá? 10 na menos 4 é maior que 10 na menos 7. Né? Eu já sei que a outra concentração... Exatamente, meu amigo. Ó, é 1,0 vezes 10 na menos 10. Tá? Porque o produto tem que dar 10 na menos 14, sempre. Tá? Então, se eu sei uma, eu sei a outra. É por isso que não precisa, por exemplo, a gente calcular o pH e o pOH. Se tu calcular um deles, tu tem o outro. Tá? Aqui até já pode adiantar, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse pH aqui vai dar 4. pH dos hidrogênios. O pOH é 10. Se eu sei um, eu sei o outro. Essa aqui é a verdade. Então, olha aqui, ó. A concentração de hidrogênios é maior que a concentração de hidroxilas. Certo? Então, nós estamos na presença de uma solução com caráter ácido. Uma solução ácida. Agora, quando inverter esta situação, ó, a concentração de hidrogênios for inferior à concentração de hidroxilas, então o caráter é básico. A solução é básica. Tá? Então, algumas às vezes, quando... É difícil atualmente, mas acontece, tá? Acontece eles pedirem, usarem algum cálculo, alguma coisa assim, ó. Quer ver, ó? Por exemplo, vou colocar as duas aqui. Esse exemplo aqui embaixo. A concentração de hidroxilas é maior que a de hidrogênios. Então, agora, calculada a concentração de hidroxilas, eu achei isso aqui, ó. 1,0 vezes 10 na menos 3. Então, a de hidrogênios será 1,0 vezes 10 na menos 11. Essa solução agora é básica. Tá? Então, vejam que tudo é um joguinho aqui, ó, entre H+ e OH-. E aí vocês vão, fazem as questões de pH facilmente. Vamos ver as escalas agora, só para ficar bem claro. Papai Noel vai mostrar a escala para vocês agora. É verdade. Vou apagar aqui, ó, tá? Mas eu já coloquei lá na parede o que eu não quero. Né? Não dei nada, não fico cobrando. Não cobrei presente. Mas vai me dar alguma coisa, já está lá na parede. Primeira coisa da lista, meia. Não quero. Não quero, gente. Eu tenho ainda em casa, apesar de eu não gostar de usar meia, mas eu ainda tenho em casa meias que eu não abri. E deve ter o quê? Uns 5, 6 anos.
Eu não tirei do... Aí eu desci a Teve um Natal, Matheus, ouve só isso aqui, a tristeza do cara. Ó, teve o Natal, vocês não vão acreditar. É verdade que eu vou falar. Eu ganhei 6 pares de meia. 6. Lá no armário, eu tinha uma gavetinha só para colocar meia. Um dia eu me irritei e disse, que absurdo isso aqui, né? Aí juntei assim, metade daquilo já deu um saco de supermercado cheio daquilo. Né? E entreguei lá no Lar Santo Antônio. Né? As crianças usaram lá. Entreguei lá. Meia, eles são proibidos de me dar meia. Tá? E eu tenho certeza que alguém vai aparecer com um par de meia. Mas o espírito natalino não vai permitir que eu diga assim, pô, eu falei para não me dar meia. O que eu vou fazer, né? É verdade. Então, esse é o primeiro da lista. Segunda coisa da lista. Roupa. Não me dá roupa. Ah, porque é brinquedo. Não. Eu não quero depois passar pelo dissabor de não servir. Não é? Não serviu. Ó, então, olhem só aqui, ó. Olhem só isso aqui, ó. Quer ver? A escala dos hidrogênios começa em 10 na 0, 10 na menos 7, 10 na menos 14, certo? Essa é a escala. E daqui, gente, é que nasce o pH. Né? Ó. Então, o pH, ele nasce dessa escala. Certo? Olha, dificilmente vão nos pedir para calcular pH, essa história toda. Dificilmente. Mas é bom a gente saber de onde é que sai, né? Ele sai, como eu te falei para você, da concentração. Então, deixa eu pegar um exemplo daqueles ali. Vou pegar ali, ó. Vou pegar o segundo, tá? Que é básico. Ó. A concentração de hidrogênios é igual a 1,0 vezes 10 na menos 11, tá? Bom. Então, preste atenção. Ó. Gente, se tiver o 1 aqui na frente, ó, 1,0, tá? Alguma coisa próxima de 1. Ou se não tiver nada assim, ó, só a potência, está resolvido o problema. Se for 1 ou só a potência, está resolvido. Porque, gente, para calcular o pH, a gente vai logaritmar a expressão. Claro que nós não vamos fazer isso, não precisa. pH é menos o log da concentração de hidrogênio. Como é uma potência de base 10, o logaritmo de uma potência de base 10 é o próprio expoente. Menos, ó, troca o sinal, então vai ser mais 11. O logaritmo de 1 é 0. Então, não importa, né? Então, vejam, se a concentração de hidrogênios é 1 vezes 10 na menos 11, o pH... Logo, meninas, o pH dessa solução é 11. Terminou, ó. Tá vendo? Aqui qualquer criança faz e se diverte. Tá? Tem o que errar. Se o pH é 11, vocês já podem até concluir, ó. Então, qual? O pOH é 3, né? Porque tem que dar 14 a soma, né? Os dois. Tá vendo? 14 é o número. Esse é o número. Bom, mas vamos supor que o cara que fez a questão pensou assim, na prova passada eu coloquei só um itemzinho de pH, uma coisinha de nada, assim, uma nanaquinha. E agora eu vou dar uma complicadinha. Aí ele vai lá e coloca assim, ó, que a concentração dos íons hidrogênios é igual a, deixa eu pegar um número, a 2 vezes 10 na menos 11. Aí não é mais 1 ali na frente, né? Quanto é? Olha para mim aí na internet, logaritmo de 2. Quem que lembra de cabeça aí?
0,3, né? Isso. 0,3. Você sabe que eu falo isso, mas é para a alegria de vocês, ó. A vida de vocês é muito facilitada. Ah, isso é ruim? Não, isso é ótimo. Maravilha, né? Quem que quer a sua vida dificultada? Ninguém. Por que eu estou falando isso? Um dia aí, que você tiver tempo, procura na internet assim, o que é a tábua de logaritmo. A tábua de logaritmo era um livrinho, tá? Devia ter o quê? Umas 60 páginas, né? Que tu tinha que comprar no colégio. Comprar. E para tu descobrir o logaritmo, tu tinha que folhear ali e ver qual era a mantissa e a característica. Eles falam ainda essas palavras? Não falo mais, né? Então, tu tinha que montar o logaritmo a partir do livro. Agora é só digitar aí. Né? Digita aí. Foi lá. Log de 3. Aí, tem o valor, né? As calculadoras, agora, todas elas operam com logaritmo. No meu tempo, tu tinha que... Também, né? 92 anos atrás. Não, pouco menos, 80 e poucos, eu estava no ensino fundamental. Né? É verdade. E aí, olha só. E aqui agora, notaram? Eu coloquei o número 2. Aí vocês me disseram, logaritmo de 2 é 0,3. Tá, isso vai dar problema, pô. Se não prestar atenção, vai. Quer ver? Olha como é que eu vou calcular agora. Bom, se não tivesse o 2, a resposta era 11. Tá? Como no caso anterior. Mas como tem um número aqui ó, diferente de 1, vocês têm que fazer assim. Essa é a regrinha prática. Ó. Subtraiam do valor, tá? Do valor logarítmico do número que está ali. Então, agora, 11 menos 0,3, 10,7. Esse é o logaritmo, desculpa. Esse é o pH da solução. Eu botei errado de novo. Segunda vez que ó. Tá? Então, se tiver um número aqui ó, diferente de 1, eles vão dar o valor. Se não me engano, a última vez, há algum tempo já, era 5 aqui. O de 5 é 0,7, né? É, né? Era 5 aqui, ó. 5 vezes 10 na menos 11, por exemplo. Então, tinha que fazer 11 menos 0,7. Viram? Então, mudou. E o POH, subtrai para mim. Quanto é que vai dar? 2? Não, 2 não. 3,3. Tá certo? POH é 3,3. Pronto. Viram só? Não doeu nada. Então, o que é o pH? Nada mais é do que o expoente com o sinal trocado. Então, vocês vão lá. Ah, de 0 a menos a 7, vocês têm o caráter ácido. Soluções que são ácidas. Botar ácida é complicado, é ácidas. Soluções ácidas. De 7 a 14, soluções são básicas. E o 7 é neutro. Tá. Como a questão, né? São poucas questões. 15 é muito também, né? Tem 10 questões com 3 afirmativas, vai a 30 e tantas questões. Tá? Então, é interessante que vocês cuidassem, né? Como é que caiu na última prova? Ah, na última prova, tá? Caiu o pH das soluções salinas. Ah, era uma questão assim, ó. Era por desempate do primeiro lugar da medicina, né? Você sabe que tem 2 questões, normalmente, são colocadas para desempatar, né? O pessoal lá em cima. Para ver quem é que vai gabaritar e quem não vai gabaritar. Pronto. Certo? Só para ver. E aí falava nesse composto aqui, ó, no cloreto de sódio. Isso é um sal, né? E como é que a gente determina se o sal vai formar uma solução?
ácida básica ou neutra, né? Tá? Cloreto de sódio. Era complicada a questão, porque tinha que fazer a fórmula do cloreto, né? Porque eles não deram. A fórmula, com medo de cair nesse lixo aí. De cabeça aí. Nunca mais me juntaram. Olha aqui, ó. Tinha que saber a fórmula do cloreto. Certo? O cloreto de sódio é esse aqui, ó. NaClO2. Tá, mas e aí, como é que eu vou saber qual é o pH? Ah, o que eu ia dizer aqui é o seguinte. Eu ia colocar aqui, ó, um recipiente, que nós estamos fazendo o seguinte, ó. Nós vamos jogar aqui para dentro o sal, tá? Ele é solúvel, né? É formado por um elemento do grupo 1, solúvel, cloreto de sódio, e ele vai se dissolver aqui na água. E nós vamos medir o pH. E como é que eu vou saber se vai dar ácido, básico ou neutro? Pela origem. Pela origem. Esse assunto aqui, ó, basta que vocês, na prática, façam o seguinte. Né? Como aqui ninguém vai fazer o curso de Química. Então, não tem porquê eu encher o saco de vocês aqui com constante de hidrólise e papapá. Não. Basta que vocês peguem a fórmula do sal, das soluções salinas, e identifiquem a origem. O primeiro elemento, que é o metal, normalmente, ele se origina da base. Ele vem da base. Porque o sal, vocês lembram, ácido mais base. Tá? E os outros elementos, podem ser 2 ou um só, têm origem no ácido. Então, o que você tem que descobrir? Se essa base é forte ou fraca, se esse ácido é forte ou fraco. É isso que vai determinar o pH da solução. Essa é que é a verdade. Tá? Então, você tem que saber esse quadrinho aqui. Ó. Então, vamos anotar aqui. Ver se o pessoal tem enxergar. Tá. Ó, sal derivado de. Sal derivado de. Então, são 3 casos que vocês precisam saber. Tá? Um minuto. Ou 2. Tá. Ah, então tá. Então, ó, sal derivado. Tá. Uhum. Sal derivado de. Ó, se o sal, gente, vier de uma base, ó, base e ácido, certo? E aqui nós vamos ter o pH. Vou fazer a escalinha, tá? O tabelinho. Se o sal for derivado de uma base forte e um ácido também forte, a gente costuma dizer assim, ó, nenhum dos dois sofre hidrólise. Isto é, nenhum dos dois se junta, eles permanecem, os íons permanecem separados. Base forte, ácido forte, pH do sal, neutro. Agora, um deles vai prevalecer, ó. A base é forte, mas o ácido é fraco. Prevalece sempre o forte. Base forte, pH alcalino, pH base. Terceiro e último caso. Se a base é fraca, mas o ácido é forte. E aí prevalece o ácido, né? pH da solução, pH ácido. Terceiro caso não tem, não é do ensino médio, né? Que seriam os dois fracos. E tem que calcular algumas constantes. Feito isso, ó, gente, são os 3 casos. Tá? Sempre tem isso aqui na prova da UFRGS. O Enem, então, nem se fala. O Enem só trabalha com isso. Faz a questão direta sobre isso. Bom, aí você, mas eu não sei ainda, não me lembro, Paulo, do ácido forte e da base forte. Nós já revisamos essa parte. Aqui, nesta mesma sala, como se dizia antigamente,
nesta mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. O amigo lembra disso. Né? Você lembra disso aí. Ele lembra. O resto não sabe o que eu estou falando. Né? Estaremos nessa mesma bate-hora e nesse mesmo bate-canal. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou anotando aí. Agora, eu com a minha idade, 92 anos, eu ainda peguei os primeiros super-heróis. Flash Gordon. Não, você não pegou. Flash Gordon. Você é da década de 30. E, pô, a televisão estava ainda surgindo. Flash Gordon, seriado. É verdade. Muito ruim, né? E, aliás, isso é a característica de seriado ruim, filme ruim, né? O outro dia eu assisti uma série. Onde é que era a série? Eu gosto muito dessas coisas alternativas. Tá? Eu gosto muito de assistir o Euro Channel. Então, eu acho que era uma série dinamarquesa. Ou era dinamarquesa ou sueca. Né? Que o cara disse um negócio que é verdade. Ele disse assim, ó, ele tinha que fazer um filme lá, não sei como é que é. E aí, ele optou por um filme ruim, fazer um filme ruim. Aí, lá, o produtor dele lá disse, pô, mas cara, podia ter escolhido esse aqui, ó, o roteiro desse aqui é muito melhor. Esse filme aí é ruim, esse é filme B. Aí ele disse, mas é esse que eu quero fazer. Porque é esse que vai virar cult. Todas as séries ruins e filme ruim viram cult. Né? Impressionante. Se vocês pegarem os filmes da década de 60, italianos, franceses, gente, que coisa horrível. O Alain Delon, aquele é um dos piores artistas do mundo. Virou cult. Vocês verem, né? É verdade. O Vin Diesel não é ruim? Ele é muito ruim. Os filmes dele estão virando cult. E aí? Trouxe um presentinho para ti depois. Tá? Um abraço. Não, é um abraço, é só um abraço, não mais que isso. Olha aqui, ó. Deu? Copiaram? Tá. Então agora presta atenção. Aqui mesmo, nesta mesma aula, nós tínhamos revisado assim, ó. Eu disse para vocês, lembrem só dos fortes. Vou puxar mais para cá, porque senão eles não tem. Ó, vocês vão lembrar só dos fortes. E, na verdade, quem são os que ficam, né? Fraco, ó. O fraco não fica. Olha aqui, ó. Vocês lembram, então? Ainda não. Então, vamos lembrar agora. Quais são as bases fortes? Lembrem, são todas as bases formadas pelos elementos dos grupos 1 e 2. Aí vocês lembram que eu fiz uma exceção? Exceto o magnésio. Lembra? O magnésio está no grupo 2, mas a base dele é fraca. Tá? E aí vocês vão no sal, ó, vamos no sal. E procurem o metal, que o metal é que vem da base, ó. Procurem o sal. Então, o metal é o sódio. E o sódio está no grupo 1, gente, ó. É verdade. Ele está no grupo 1. Então, eu já sei que aqui eu tenho uma base forte. Tá? Quer dizer, se eu estou fazendo a prova, eu já arriscaria essa alternativa aqui, ó. Solução é ácida. Não é. Vai dar uma solução ácida. Não, não vai. Estão ouvindo? Esse é um passarinho? Onde é que está esse bichinho? Está preso em algum lugar. Às vezes eles entram. Está preso lá. Lá em casa tem as cambucicas que vão lá tomar a aguinha que eu coloco para elas. É verdade. Outro dia, o cambucica é o passarinho. Você sabe o que eu estou falando, cambucica? É um pequenininho assim, ó. Ele tem um biquinho comprido parecido com um beija-flor. E ele fica paradinho assim. Quase paradinho. Assim. Não, ele não fica paradinho. Ele cai.
né? E aí eu ponho água, um corante vermelho e açúcar. E esses bichos se acostumam tanto, gente, que quando não tem, são sempre 2, 3 que vão lá. Eles ficam na janela lá, piando alto, né? Como se estivesse xingando. Cadê a minha água, cara? É verdade. Para vocês verem. Para vocês verem que meu coração não é tão ruim assim, né? Hã? É só para chamar a atenção, né? Não ficar transparente, né? Chamar a atenção. Senão fica muito transparente. Né? E fica mais bonitinho também. Quando os outros lá em casa preparam a soluçãozinha com açúcar, eles não gostam muito. Eles gostam, né? Também tem uma cambucica lá, porque eu coloco bastante açúcar. Tem uma lá que está com um pescocinho já desse tamanho assim. Tá gordinho o bichinho. Tá gordinho, tanto açúcar que eu dou para ela. Ácidos fortes. Ó, lembrem, sem oxigênio são o HCl, o HBr e o HI. Tem que memorizar. Esses não têm oxigênio. Mas quando tem oxigênio, façam aquela subtração, ó. Pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Nós só queremos os fortes, né? Ó, então, se der 2 ou mais do que 2, 3, né? Não vai dar mais. 3. Se der 2 ou mais que 2, é forte. Se der 0 ou 1, para hoje é fraco. Tá? Agora vejam ali, ó. Qual é o ácido que está aqui, ó? Ah, mas como é que eu vou saber o ácido, Paulo? Porque você quer para subtrair o número de oxigênio, vem o número de hidrogênio, mas não tem hidrogênio. Então põe o hidrogênio. O sódio não é mais um? É. O hidrogênio não é mais um também? Então é só encostar o hidrogênio. Ó. Esse aqui é o ácido. Tá vendo? Tira o metal e coloca o hidrogênio. E faz a conta, ó. 2 menos 1. Esse ácido é fraco. Logo, esta solução, quando eu for medir o pH da solução desse sal, a solução será alcalina. Cuidado com coisas assim, ó. Quer ver? Pode ser que eles não coloquem solução alcalina e coloquem um indicador para dizer para vocês que é alcalina. Né? Qual é o indicador para bases? Quem é que lembra? Começa com F. Fenolftaleína. Tá? Então, aí eles dizem assim, ó, algumas gotas de fenolftaleína e a fenolftaleína deixaram a solução cor de rosa, porque a fenolftaleína ela é incolor. Mas quando ela encontra o meio básico, ela fica rosa. Tá? Então, essa é outra maneira também deles identificarem para vocês, né? O que a solução é. Estou vendo aqui, amigo. Isso quer dizer que está na hora de eu largar fora. E tá mesmo. Tá? Então, agora, no próximo encontro aí é só orgânico, tá? Vou avisar só orgânico. Deixa ela... Não. Ó, Feliz Natal para todos, tá? Vamos nos ver antes do ano novo ou não? Não, então, Feliz Ano Novo também, tá? Se dia de Natal, noite de Natal, vocês olharem embaixo da árvore e tiver um pacotinho sem nome, é meu, tá? O Papai Noel deixou lá para mim. Beijos para vocês. Tchau. Cuidem-se. E a nossa selfie? Não vai sair? Então, vamos. Tu faz? Quem é que sabe fazer depois? Aí eu vou tentar. Eu não sei, mas também não sou. Eu não sei, mas também não sou legal. Vamos fazer uma. Eu vou tirar. O que eu estou dizendo. Não vou. Vamos ver se sai todo mundo aqui.
Aqui vai ser acabado aqui. O que é? Tá falando aí? Finalmente. Sabe assim que o jacaré é muito história. Ele tem as culturas. Aqui, ó. Então, todo mundo. Tem uma Deus fazendo. Legal. Não sei para que as pessoas querem tirar das suas mãos. Uma só. Deus!